Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí a mais um estudo para a semana. Vamos lá, vamos deixar nossa semana aí pré-pronta, pré-marcada, saída de menor resistência, né, possíveis figuras sendo rompidas, pivôs sendo acionados, toda uma teoria aqui, né? Mas não adianta, essa é a melhor forma que a gente tem de chegar na segunda-feira já, né, com alguma coisa consolidada. A vantagem de quem se prepara, né, para quem não se prepara, que caso o mercado realmente ele vá totalmente contra a nossa análise, a gente sabe exatamente o que fazer nesse tipo de situação. Quem não se prepara fica sendo jogado de um lado para o outro aí dentro do mercado, tá? Então, começando a análise do nosso domingo pelo dólar. Dólar com uma extrema dificuldade de romper aquela região dos R$ 5, tomara que não rompa realmente, né? É bom aí a gente ter um dólar sob controle, mas também isso vem prejudicando, né, os operadores intradiários. Sexta-feira foi um dia que teve 18 pontos de amplitude de máxima mínima. Imagina só, o pregão abriu às 9 horas da manhã, fechou às 18h30 e terminou com 18 pontos e meio de amplitude. Então, muita gente se atrapalhou dentro do dólar aí, tá? Trazendo, né, olhando um pouco mais a floresta, e de fato a gente não tem muito movimento no dólar. O que a gente consegue ver pelo gráfico semanal, topos e fundos descendente, ele encontra suporte nessa região aqui do 4840, 4845, aqui nessa região, e de fato não consegue romper em momento nenhum essa linhazinha amarela aqui, né? Marca bem o suporte e também não consegue trabalhar acima das suas médias ou de topinho anterior aqui pelo gráfico semanal. Então, ou seja, estamos em um limbo aqui dentro do dólar aqui, né? Aqui pegando os pavios, se a gente realmente quiser remover aquele paviozinho aqui que ele violou esse fundo, um caixotezinho menor ainda. Então, dólar não está fácil. Não estou falando que dentro, né, desse pequeno caixote amarelo em um gráfico semanal aqui não tiveram belas operações, mas belas operações para quem estava extremamente preparado, para quem tem um operacional muito bem alinhado, porque realmente o mais fácil, né, de acontecer aqui é você perder dinheiro. Se você vem para cá com um operacional não muito bem definido, não sabe o que fazer, não sabe se vai operar tendência, caixote, rompimento, pullback, o mercado faz o que quer com você, né? Já marquei minha máxima e mínima da semana anterior, não vou fazer nenhuma marcação aqui pelo gráfico semanal, porque ele está tão pequeno que eu vou procurar fazer essas marcações aí em tempo gráfico menor. Um ponto interessante, né? E eu particularmente não sou um fã, digamos assim, de estar marcando linha de tendência no meu gráfico. Eu deixo isso daí para as médias móveis. E outra também porque linha de tendência é muito subjetivo, né? O que eu marco como uma linha de tendência aqui, né? Alguém vai marcar aqui e o outro vai marcar aqui. Então é tudo muito subjetivo. Então eu deixo esse trabalho aí, né, para as médias móveis. E dentro da minha análise de médias aqui, o que eu tenho é o mercado que tentou romper por algumas vezes a média móvel de 200, falhou miseravelmente. Na semana passada, ele até mesmo aciona um pivôzinho tentando romper aqui no gráfico semanal, cujo pegamos essa operação aqui na sala, né? Esse estouro aqui desse gráfico, desse pivô no gráfico diário, conseguimos surfar esse movimento aqui a favor, né, da tendência, mas fatos da vida é que ele falha miseravelmente em dar continuidade naquela região de R$ 5 que marca, né, a máxima da semana anterior, e aí ele já abre guepado no próximo dia e mergulha até mesmo armando um pivôzinho de baixa no 60, talvez para vir buscar aqui essas regiões de fundo, que é o que ele faz toda vez que encontra uma média móvel de 200, sente a região, mergulha. Média móvel de 200, sentiu a região, mergulhou, né? Então, agora a princípio está fazendo a mesma coisa. Então, muito cuidado aí para os operadores de dólar. Caso a gente observe um dólar acelerando um pouco mais na ponta vendedora, posso trabalhar esse FIBO aqui, até esse fundinho, e caso ele continue mergulhando um pouco mais, eu pego a informação completa de toda essa última pernada aqui. Beleza? Ok? Eu vou deixar para marcar esse FIBO pelo 60. Talvez ele fique mais ajustado ali, tá? Então, aqui dentro do gráfico de 60 minutos, o tempo gráfico mais importante para um day trader, né? Porque ele tira todo o ruído de todos os tempos gráficos menores, deixando uma leitura, por vezes, um pouco mais limpa, digamos assim. E, de fato, estamos aqui em uma região de troca de polaridade, mas quando o assunto aqui é tendência, na verdade, não temos aqui uma tendência, que, de fato, ele tentou romper aqui a região, né? Com um pivô de alta, falha,
e agora até mesmo arma, deixa eu botar em vermelho aqui, o pivô de baixa. Mas isso aqui não é que é um pivô de baixa, isso aqui é uma falha de tentar romper a média móvel de 200 períodos. E se formos tratar isso daqui como um caixote, ele está armando pivôs sempre no meio do caixote. A gente marca topos, a gente marca fundos, a gente tem uma linha intermediária aqui nessa região, onde ele marca uma troca de polaridade, por vezes sente dificuldade para romper para cima e por vezes sente dificuldade para perder a região como suporte. Então, na minha leitura, temos um pivô de baixa armado aqui no dólar. Não posso trabalhar aqui uma possível volta em V, uma possível parada que vai limpar para cima, porque o contexto, a memória do preço aqui, a leitura do preço, ela é de pivô de baixa e em momento nenhum eu vou trabalhar isso daqui como uma espécie de fundo que construiu um fundo mais alto e está armando um pivô para romper. Isso aqui, na minha opinião, né, da maneira como eu aprendi a ler mercado para operar tendência, isso daqui é um falso pivô. Eu teria que, no mínimo, esperar ele romper essa região e armar um pivôzinho aqui acima desse topo prévio e sempre muito cuidado com a média móvel de 50, que ela marca muito bem fins de ciclos corretivos aí, tá? Então, muito cuidado com a tomada de posição caso haja um acionamento na ponta compradora aí. Acredito eu que a saída de menor resistência para o dólar realmente é perder, né, esse pivôzão aqui e derreter lá para essa faixa aqui em amarelo, tá? Acredito que seja a saída de menor resistência. E se isso acontecer, vou trabalhar esse FIBO aqui, que eu comentei com vocês, pegando, marcando máxima, puxando para a mínima, até mesmo é aqui a mínima, né? E aqui eu vou ter mais um ponto de suporte, então atenção, que seria a retração de 61,8 de toda essa pernada. Percebam, o mercado subiu, falhou, começa a devolver o movimento. Eu tenho, né, que ter aqui muito bem claras as retrações desse movimento de alta. E aqui marca para a gente toda uma troca de polaridade na região, confluindo com uma retração de 61,8. Então, mesmo a saída de menor resistência sendo a ponta vendedora, na minha opinião, eu tenho que aguardar o pullback aqui dentro dessa região. Aí sim a gente vem buscar essas regiões de fundo aqui, ou até mesmo aí a mínima do mês passado, lá na região do 4,799, tá bom? Então, muito cuidado aí com as operações. O dólar, ele tá bem lateral, tá, galera? Não tá sendo fácil. Trazendo um pouco mais para um contexto de abertura, deixa eu despoluir o FIBO aqui, que eu deixo ele colorido para ficar mais fácil aí para a leitura para os amigos. Então, vou trabalhar este FIBO aqui, espessura 2, beleza, esse daqui vai ser o FIBO para a semana. Ponta compradora, ela fica comprometida, até quando a gente vem para um gráfico de 5 minutos aqui, a gente tem preço tentando romper uma média móvel de 200, que já falhou miseravelmente nos dias anteriores, então não tenho porquê, né, eu ficar alvoroçado, eu ficar com medo do mercado ir sem mim, porque eu já tenho toda uma história que foi contada aqui falando que média móvel de 200 ela foi violada, mas não foi rompida. Então não tem por que eu ficar todo agoniado achando que não, mas é um pivôzão de alta. Se for um pivô de alta, beleza, tranquilo, respira. Lembre-se, 80% de todos os rompimentos falham dentro do mercado, seja ele de máxima e mínima, seja ele de figuras gráficas, né? A maioria dos movimentos falham. Então, por isso que quando você opta por operar a tendência, a gente deve aguardar o pullback, porque 2/3 de todos os movimentos, quando são rompidos e vão dar continuidade à tendência prévia, eles voltam em fase pullback, por vezes deixando o risco até menor do que se você fosse tomar o risco aqui. Então, seria a mesma coisa que você assumir esse risco aqui dentro dessa operação, né? O ponto de start aqui e ponto de stop aqui nessa mínima. Se você aguardar o pullback, por vezes você vai ser presenteado com esse tipo de movimento aqui. Ele vem, rompe, deixa um pivôzinho mais justo aqui com preço para você e você entra, né, com um risco menor, digamos assim, não precisa ficar entrando com um risco aí de 20 pontos para operar dólar, que, na minha opinião, nem tem como mais hoje em dia, né? Se a amplitude máxima, por vezes, está sendo 18 pontos, aí 25 pontos, então a gente tem que olhar muito bem o risco aí do tempo gráfico do derivativo que a gente está escolhendo para operar, tá bom? Então, para mim, a saída de menor resistência para amanhã fica a ponta vendedora. Eu espero, né, uma compra somente acima dessa regiãozinha de topo,
com o preço conseguindo romper. Se isso acontecer, minha média móvel de 9 tem que romper também as resistências e acontecer o bom e velho pullback do preço na média móvel de 9, depois que ela cruzou a média móvel de 200 aqui para tomarmos a posição compradora, tá? Para vender, não adianta. Aí a gente tem que ser cauteloso, porque eu também não posso entrar em uma região de armadilha, digamos assim. Mesmo que eu tenha uma média móvel de 200 extremamente descendente, eu não posso sair batendo na venda nessa região, porque eu tenho aqui as médias querendo alinhar. Então, o que eu faço? Eu espero ele perder a região de potencial suporte e armar um pivôzinho de baixa aqui dentro dessa região. E automaticamente aqui a gente tem uma região de exclusão. Concordam comigo? Até mesmo eu poderia marcar a máxima e mínima da sexta-feira e nem operar aqui dentro, porque um dia todo com 18 pontos facilmente vira um caixote. Mas então a gente pode marcar essa região aqui como uma região de não vou fazer nada. E aí lembre-se, se você vai marcar um caixote, não opere dentro do caixote, porque senão não tem sentido nenhum você ter médias móveis e não respeitar médias móveis. Você marcar um caixote e não respeitar o caixote, né? Por vezes é o que a gente observa alguns, né? Enfim. Então, tenho mapeado o meu dólar futuro. Vamos para o índice. Índice futuro, galera, pelo gráfico semanal, ele apresenta para mim uma possível correção e uma correção justa. Até se a gente for pegar aqui essa última pernada que ele apresenta aqui, só um pouquinho. Pronto. Até porque se ele for pegar, se a gente for pegar essa última pernada que ele coloca aqui para a gente não observa uma correção proporcional agora que começa a surgir dentro desse pequeno, né, espaço aqui, uma correção em retração de FIBO, região de média móvel de 9, mas concordam comigo que o preço ele foi como uma gazela saltitante no cio, né, em linha reta. Né, não havendo correção durante a subida, a não ser aí na semana 49, já pertinho do final do ano. Então, eu acho que nada mais justo do que o preço fazer uma correção proporcional a toda essa disparada. Se a gente for pegar lá da origem, a gente está falando de uma movimentação de 24 mil pontos, né? Cujo observamos aí uma correção de 8 mil pontos. É pouco, na minha opinião. Até mesmo seria interessante a gente observar o preço trocando polaridade com essa regiãozinha de topo aqui, para marcar realmente aí um possível rompimento dentro da região do nosso índice futuro, né, e uma retomada do preço, né, ficaria bem proporcional, o movimento bem simétrico e passando um pouco mais de confiança, principalmente para os papéis de mais longo prazo aí, tá? Então, e até ficaria, em termos de média móvel, ficaria bonito aqui, uma média móvel de 20 chegando aqui nessa regiãozinha de topo. Então, cuidado, não fiquem comprando história de terror aí, né, de terrorista digital, que agora acabou o mundo, corrompeu as montanhas, porque por vezes quem perde dinheiro é você. Por vezes não, né? Só quem perde dinheiro é quem fica comprando verdades absolutas de outras pessoas, influencers aí, então muito cuidado. E até inclusive nesse FIBO macro que eu tenho aqui, eu tenho até uma dúvida se eu utilizo aqui, que foi uma troca de contato que teve e deixou um pequeno gap, ou se eu pego a informação completa, que aí seria nessa regiãozinha de fundo aqui. Eu acho que realmente eu vou optar por pegar a informação completa de toda a pernada de alta, e aqui é o que eu chamo, né, é o que eu estudei, na verdade, né, que quando o preço corrige na retração de 38, é a única retração que permite um rompimento em linha reta, né, do topo anterior, porque se ele corrigir em 50%, ele não tem uma força para sair lá de baixo e ir em linha reta, até mesmo porque a gente está falando aí de 5 dias na semana, ele não é que não poderia, mas seria difícil, né? E quando ele corrige em 61,8, a gente tem uma tendência não tão forte, e aí o preço sofre um pouco mais para retornar às regiões de topo, se retornar, tá bom? Então, acho que eu vou ajustar esse meu FIBO, vou pegar aqui da mínima da semana 40 até a máxima da semana 52 para ficar de olho nessas retrações macros aqui, tá? Já ajustei máxima e mínima da semana anterior. Quando eu venho aqui para o gráfico diário, o que eu observo? E aqui começa os terroristas digitais aí, né? Não, corram para as montanhas, porque não conseguiu dar continuidade aí ao índice futuro e até mesmo armou um pivôzinho de baixa e blá, 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 blá. Sim, graficamente falando, temos um pivô de baixa, mas tem que lembrar que aqui é meio que a lei da selva.
o maior manda no menor. E eu sei que toda a reversão, todo pivôzinho de alta, toda a mega tendência começa em um pivôzinho em um gráfico de 1 minuto, tá, galera? Mas a gente não pode ficar caçando operação ou abraçando viés, né? O que eu acho mais saudável é você entender que você tem uma tendência primária compradora e estamos dentro de uma tendência secundária vendedora, que aí podemos corrigir aqui em retração de FIBO, em região de média móvel, simplesmente foda-se, essa tendência primária vai morrer e realmente o índice ele vai descacetar aí. Mas cuidado, porque a tendência ela é de alta no gráfico semanal e até mesmo no gráfico diário. Temos toda uma região de troca de polaridade aqui dentro do índice futuro, que o mercado pode ter vindo testar aqui para retomar a ponta compradora. Não estou falando que isso vai acontecer, mas graficamente, cara, tem que seguir o gráfico, sabendo que existe uma tendência primária, secundária e terciária. Você não pode colocar a carroça na frente dos bois, tem que entender isso. E toda vez que você entrar em uma operação contra a tendência primária, você sabe que você está fazendo o mais difícil, digamos assim. Né? Você está tentando uma reversão, está tentando uma correção um pouco mais profunda, e sim, é importante isso mesmo para você, operador de day trade, de gráfico de 5 minutos, porque por vezes você está no rompimento de um gráfico semanal, você está em uma retração macro, né, de um Fibonacci, você está na cara de uma média móvel de um gráfico semanal e está tomando stop e não entende o porquê. É por conta disso, porque você está querendo colocar a carroça na frente dos bois, tá bom? Então, temos uma região de troca de polaridade aqui. Essa questão de termos um novo pivô né, se armando aqui, para mim, o mercado ele é duas coisas, proporção e time. Temos um pivô armando aqui dentro dessa região, mas ele teve tudo, né, para realmente dar uma acelerada um pouco maior na ponta vendedora e perder até mesmo a mínima do que no 17 aqui para vir buscar o acionamento do pivô. Não conseguiu, seguraram por 2 dias essa região. E a gente não pode negar também o fato que daqui a pouco ele construiu um fundo mais alto e está armando um pivô alinhado com a média móvel de 50 períodos aqui dentro dessa região, que pode jogar o preço para cima, mas contra a média móvel de 20. Então, a gente vai ter uma briga muito boa nessa região, até mesmo porque se formos falar sobre troca de polaridade, temos região de topo, regiãozinha de fundo, média móvel subindo, média móvel caindo. Então, tenham cautela no gráfico intradiário, beleza? Gráfico de 60 minutos. E detalhe, caso a gente observe realmente o índice, né, querendo voltar a buscar as suas regiões de topo, temos que traçar as retrações deste movimento aqui. Pegar a mínima do candle 15 e jogar lá para a máxima do candle 248. Porque aí a minha pernada referência para as operações intradiárias vão ser essa pernadinha de alta. Essa pernadinha de alta aqui, né? De baixa, desculpa, o mercado vem descacetando, quando ele começa a subir, ele vai enfrentar retração de FIBO, média móvel, último topo, último fundo, trocar de polaridade, então tem que ficar atento que caso o mercado resolva realmente subir nesta última pernadinha de baixa aqui, beleza? Vou tirar esse FIBO também para ele não ficar poluindo. E vamos para um gráfico de 60 minutos. Para mim, o tempo gráfico mais importante, como já comentei com vocês aqui. Bom, então aqui dentro de um gráfico de 60 minutos, a gente tem toda uma pernada descendente, pivô de baixa sendo acionado, espelhamento e alvos sendo atingidos. Né? Quando a gente chega aqui numa região, que até mesmo tinha um gap aqui pela troca de contrato, né? O mercado pode ter vindo aqui, zerado esse gap, realmente corrigido, né? Fazendo uma correção de toda essa pernada de alta, e aí sinais começam a aparecer, digamos assim. Primeiro de tudo, mercado falha um possível pivô de baixa aqui dentro dessa região, faz um fundo, constrói um fundo mais alto e agora briga em uma troca de polaridade aqui nessa faixa amarela. Na verdade, tivemos indicadores ao longo da semana passada que dificultaram um pouco aí os movimentos por conta desse mega gap que abriu aqui, né? Atrapalhou bastante. Eu, particularmente, esperava um movimento mais fluido aqui acima dessa região, né? E o mercado simplesmente ele abre estressado, corrige esse gap aqui dentro dessa região, fica preso por 2, 3 dias aqui dentro da semana passada e agora tenta trabalhar acima das médias, até mesmo marcando aqui para a gente, né, uma região de fundo,
construindo um pullback na sua média móvel de 9 no gráfico de 60 minutos para talvez vir buscar aqui a região de máxima da semana anterior, tá? Então, sim, eu acredito que a gente possa ter um índice um pouco mais fluido na ponta compradora. Quando a gente começa a vir para os tempos gráficos intermediários aqui, que são bem importantes, né? Eu esse ano coloquei para mim que só vou olhar o gráfico de 10 minutos, não faz sentido ficar olhando 10, 15, 10, 15, né? E é um cacoete que eu quero perder para esse ano aí. Então a gente começa a ver aqui um alinhamento, né, das médias, mas com muita dificuldade de sair de dentro desse caixotezinho que ficou aqui, se não me engano, na quarta. Se não me engano, foi na quarta e na quinta-feira. Ele não foi para lugar nenhum e aí na sexta-feira conseguiu romper essa região aqui. Então, quando a gente vem para um gráfico de 5 minutos, né, que é o tempo gráfico mais operado no mundo aí, a gente observa realmente que a gente conseguiu romper uma região de topo aqui dentro, e eu espero que o preço se consolide, e quando eu falo se consolide é que realmente confirme o rompimento. Não preciso procurar por pontos de compras agressivos nessa região, não tenho por que vender também, porque eu tenho uma proximidade com a média móvel de 200, e aí proximidade é muito relativo. Para mim está 300 pontos de uma média móvel de 200 períodos, para mim é próximo, que aí eu sei que eu tenho os tempos gráficos intermediários e eu vou ter alguma outra média travando as operações na ponta da venda. Então eu quero mesmo é que o preço segure nessa região aqui, e aí arme, né, um pivôzinho de alta, uma regressãozinha na média móvel de 9, né, todos movimentos de pré-rompimento dessa região de máxima aqui, tá? Vou ficar bem atento aí para amanhã, né, aos movimentos de pré-rompimento dessa região. A operação na ponta vendedora, para mim, ela vai ficar extremamente dificultada, a menos que o mercado abra extremamente guepado, perdendo médias, perdendo últimos fundos aqui, mas eu particularmente só vendo o índice aí abaixo da média móvel de 200, e aí com toda aquela, né, com todo aquele passo a passo que eu já expliquei para vocês aí, que é o preço cruzando a média móvel de 200, a média móvel de 9 vindo atrás do preço, pullback, e aí sim eu poderia vender aqui essa região, mas não ficaria confortável com esse movimento, não seria o que mais me agradaria aí, tá bom? Então, acredito que o índice possa ter uma saída de menor resistência na ponta compradora. Claro que tudo pode mudar aí, mas eu já tenho tudo muito bem mapeado, o que eu vou estar procurando fazer aí amanhã, juntamente com a galera da sala educacional. Não sei se amanhã teremos live, tá, pessoal, aí de primeira hora de mercado, porque cansa fazer live, essa é a grande verdade, tá? Não estou reclamando aqui, só estou falando que eu não quero começar o ano já cansado, né? E por vezes eu mesmo me coloco uma pressão de produzir conteúdo, mas por vezes também é bom a gente ficar um pouco mais recluso, tal. E lembrando também, né? A gente está entrando já na última semana do mês aí, temos aí dia 29, 30 e 31 para operar, para finalizar o mês de janeiro, e aí na quinta-feira já começamos o mês de fevereiro, que vai ter todo o feriado de carnaval também aí, e vai ficar bem parado aquela primeira semana, na minha opinião. Beleza? No mais, dar um recado para vocês aí que temos as vagas para a nossa imersão aí a todo vapor, né? As vagas estão abertas. A imersão vai ocorrer no dia 11 de fevereiro, tá? Então é realmente para quem quer estudar aí, para quem quer se preparar. Não adianta, mas é que eu vou estar no carnaval, é que eu vou estar no feriado. Cara, tá ali o formulário, você lê. Se faz sentido para você, você preenche. E eu não tem que entender uma coisa, por vezes ali a galera vai lá, preenche o formulário e começa a colocar dificuldade. O sonho é de vocês, essa que é a grande verdade. Eu estou consistente, eu estou aqui prestando um serviço, né, uma imersão, e a partir do momento que a pessoa que vai lá e preenche o formulário começa a colocar dificuldade no sonho dela, eu já vejo que aquela pessoa ali dificilmente vai conseguir ter um resultado, quando não consegue abdicar, né, de prazeres imediatos para ter aí prazeres futuros, né? Então, cuidado, né, com o que vocês querem para a vida de vocês, porque por vezes, até foi um papo bacana que batemos aí na sala na sexta-feira, né? Por vezes a pessoa pede tanto para ter uma oportunidade, para poder operar, para poder estudar, e quando tem realmente não valoriza, deixa escapar, ou é negligente aí, né, com o presente que recebe, tá? Então, se você realmente quer uma maneira profissional e técnica de operar, te convido a participar da nossa imersão, que vai acontecer no dia 11 de fevereiro, beleza? No mais, o recado é sempre o mesmo. Continue estudando, continue operando, continue aprendendo e nos vemos no book, beleza? Valeu, galera!